Estamos aqui em mais um ASP Talks, aqui para a gente quebrar um pouquinho o protocolo. Citamos quem está assistindo de manhã é bom dia, quem está assistindo à tarde é boa tarde, à noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos. Eu aqui hoje tocando o programa de forma autônoma, sem o Rogério Tucci, que é o dono do programa e com quem eu estava aqui estagiando por uns dias. Hoje vou tentar aqui não fazer feio. Estou aqui com o Fernando Mendes, acima de tudo um amigo. Fernando foi advogado, procurador, juiz federal, e como juiz federal foi presidente da JuFesp e da JuF, e há 4 anos voltou para a advocacia aqui, nos ajudando aqui, compondo essa turma da advocacia aqui do nosso lado. Então, acho que aqui para a gente começar, uma pergunta que eu queria começar lá de trás. Você era advogado, procurador é um advogado. Como que é assim, do dia para a noite você vira a chave de advogado para juiz? Bom, Leonardo, primeiro, obrigado pelo convite, que é um prazer. Como você disse, além de tudo, nós somos amigos e nos tornamos amigos até por uma questão profissional, né? Porque você Exatamente. advogou numa causa muito importante para a JuF, uma questão que envolvia direito de imagem, e aí fomos parceiros na advocacia, nos tornamos amigos. Já não imaginava que depois de um tempo estivéssemos aqui como colegas, como Colegas, os advogados, né? exatamente. É. Bom, Leonardo, assim, a minha carreira, eu comecei como advogado, eu sou formado em 95, fiz a PUC de São Paulo, e assim que eu me formei, eu advoguei durante 2 anos no escritório privado, aí, trabalhando muito na área tributária, e acabei fazendo, na sequência, um concurso para a Procuradoria do Estado, da PGE de São Paulo, passei na PGE. Eu tinha sempre um interesse pelas matérias de direito público, acabei indo para a Procuradoria, fiquei 4 anos na Procuradoria. Também imaginava de me aposentar lá na Procuradoria, porque era um ambiente muito bom de trabalho, matéria boa, mas as circunstâncias da época, eu acabei decidindo fazer um concurso para juiz federal. E em 2002 foi aprovado na magistratura federal. Eu fiquei na Procuradoria do Estado de 98 a 2002. Em 2002, passei na Justiça Federal, aqui no Tribunal da Terceira Região, e fiquei quase 20 anos como juiz federal. E nesse período aí, acabei tendo essa experiência também, que é muito diferente de você entrar para a vida associativa, né? Tanto na JuFesp, que é a Associação Regional aqui de São Paulo e Mato Grosso do Sul, como na JuF, que é a Associação Nacional do Juiz. E acabei, depois de quase 10 anos de atividade associativa, presidindo as duas associações, né? Fui presidente da JuFesp entre 2015 e 2017 e depois assumi a presidência da JuF 2018 a 2020. E, assim, a atividade associativa acaba sendo uma grande experiência, né? E para o juiz, acho que, além do mais, é muito importante, porque você tem a possibilidade de ver ali um mundo fora do que é o seu gabinete, né? Do seu poder de decidir, como as coisas na prática funcionam, como as políticas públicas são discutidas, como que funciona do ponto de vista do que é o lobby, né? Você tem que fazer valer, e assim, lobby no sentido positivo, né? Defender as suas pautas, as suas agendas. Então, a JuF me permitiu essa experiência e eu acho que, de uma certa maneira, ela acabou me fazendo voltar para a advocacia, né? Exato. Que não era um projeto, né? Quando eu entrei na magistratura, eu também... Bom, eu já tinha pensado nisso na procuradoria, não funcionou muito bem, mas quando eu entrei para a magistratura federal, eu tinha praticamente certeza que ia aposentar na carreira como juiz, seguir carreira. E, na verdade, estava muito feliz na magistratura. Mas essa atividade associativa me abriu outros caminhos, permitiu conhecer muitas pessoas, e foi até por conta dessa minha atuação associativa que eu acabei recebendo um convite para me tornar sócio no escritório aqui em São Paulo. E no dia 1º de abril, fez 4 anos que eu fiz essa transição. Então, é até meio que simbólico aí que ter sido convidado pela, Nessa, pela ASP para conversar um pouco sobre a transição, bem nesse período aí que estava fazendo 4 anos que eu voltei para a advocacia privada e advocacia. estou muito É, contente nessa minha nova velha é. atividade. Mas é interessante você botando esse panorama, né? Porque eu também tenho irmão juiz, né? Então você lida um pouco. O juiz é um solitário, né?
a função da judicatura é solitária, né? E carregando peso. E você, quando você. Por isso que eu até fiz essa primeira pergunta. Primeiro você é advogado, no dia seguinte você É, acorda juiz. Eu acho que já é uma. Aí você teve, acho que essa chance, que é interessante de ter a vida associativa, né? sim, Acaba te tirando sim. dessa bolha, né? É. E acho que até a gente estava conversando um pouco antes, é muito bom até para um juiz passar por isso, né? Não, eu acho fundamental, porque de fato eu senti essa primeira mudança quando eu saí da advocacia pública e fui para a magistratura. Porque na advocacia pública, a gente trabalhava 4 pessoas eu fui procurador do Estado de São Paulo, mas na seccional de Santo André. Nós trabalhamos em 4 colegas, 4 amigos, e nós, no dia a dia, discutimos, né, a tese, o que você acha, vamos colocar isso, assim, fazia quase que cada um tinha a sua banca, mas todas as matérias eram discutidas, né, até para a gente uniformizar o procedimento. E quando eu entrei na magistratura, eu vi que isso não existia. Eu não ia descer no café e discutir com um colega o que você vai decidir, assim, a magistratura se fechava um pouco, né, você até tinha, assim, um pouco de... Eu lembro, na época, bom, hoje tem o processo eletrônico, é outra É outra realidade. vida, né? Mas há 20 anos, você chegava lá, você tinha até receio de falar, vou pedir um modelo para um colega para fazer uma sentença, ele vai Pois achar que eu é. não sei nada, É, né? Então, na advocacia pública, isso era muito tranquilo. normal. É. Exatamente por isso que você está falando, porque o juiz acaba, assim, achando que, de uma certa maneira, até involuntariamente, que fala, bom, agora eu sou juiz, eu preciso decidir isso aqui. Decidir, é. É claro que isso, assim, com o tempo, se vai ganhando mais experiência, maturidade. Acho que isso é um problema sério. Às vezes você entra muito imaturo, com muito conhecimento técnico, mas muito imaturo, né? Não todo mundo, mas a gente que está na advocacia percebe isso, né? Tem muitos juízes com grande conhecimento técnico, mas sem grande experiência de vida, sem muita maturidade. Isso reflete, né? Para mim foi importante ter passado pela advocacia privada primeiro, depois pela advocacia pública. Quando eu cheguei na magistratura federal, depois de 6 anos advogando, eu acho que cheguei já com uma outra visão. Acabou sendo importante. E, como você falou, a atividade associativa tira você ainda mais desse isolamento, porque você precisa ir a campo, né? Você precisa aprender a pleitear. O juiz decide, né? Exato. Mas quando você é representante de uma entidade, como diretor ou como presidente, você vai voltar ao papel. Eu escrevi até quase que de uma maneira prevendo, foi engraçado, porque quando eu escrevi isso não estava dentro do meu radar, mas no meu mandato da presidência da JUF, fui convidado pelo ministro Salomão, à época, para escrever um artigo para uma revista comemorativa, e eu escrevi um artigo que era exatamente esse título: Quando o juiz volta a ser advogado. Porque, como presidente da associação, na verdade, eu era o advogado da associação, né? Exatamente, é. Eu estava ali no dia a dia, e a Associação Nacional, onde a gente atua, são no Supremo Tribunal Federal, defendendo pautas ou ações que envolvam a magistratura, no Conselho Nacional de Justiça, também não só defendendo pauta corporativa, mas também defendendo ali juízes que às vezes são acusados, respondem a processo iniciativo, a associação dá esse trabalho de assistência, né? E também no Congresso Nacional, né? A JUF se tornou um grande player dentro do Brasil. Então, era sempre importante ouvir os juízes federais, né? Na verdade, a JUF conquistou esse espaço, né? Não é que alguém deu esse espaço, mas a JUF, pela respeitabilidade, ela passou a ser alguém importante a ser ouvido. Então, ela é sempre chamada para se manifestar em audiências públicas, em eventos, e você acaba tendo que fazer esse papel. Você vira um advogado, na verdade, você vai defender ali pontos de vistas que são de interesse da sua classe, da sua carreira, né? Então, assim, foi para mim, respondendo a sua pergunta, quando eu entrei talvez tenha sido mais difícil para mim fazer a mudança de chave. Eu era procurador e me tornei juiz, porque aí eu estava num papel que eu nunca tinha exercido na minha vida. Exato. Então você tinha que se adaptar a uma nova realidade, do que foi agora retornar, né? Porque retornando à advocacia é uma atividade que eu já havia exercido, e mais, essa minha atividade associativa de quase 10 anos fez com que eu tivesse, nesse período, também exercido isso, né? Eu acho que se eu tivesse passado 20 anos só julgando
e tivesse que voltar no dia seguinte para a advocacia, a dificuldade teria sido muito maior, né? Você fez um super estágio, né? Foi um super estágio. Isso... Acabou, assim, acabou me dando as condições de voltar para a advocacia de uma maneira talvez mais tranquila, porque assim, são realidades realmente distintas. É o que você falou, a gente tem que mudar uma chave, né? A chave. O juiz é um agente de poder, alguém que decide, que manda. No dia seguinte, você volta a ser alguém que está ali para tentar ser ouvido. Tentar ser ouvido, né? Esse que hoje é um drama que a gente vive, é um drama né? que a gente dá. Quem está no dia a dia de advocacia sabe que a grande dificuldade nossa hoje, e aí eu não vou nem culpar o juiz, porque eu sei como é a realidade da magistratura também, mas o volume de serviço, a cobrança por produtividade, as metas do CNJ, né? Muitas matérias que realmente são repetitivas, o juiz trabalha num esquema de produção para dar vazão ao volume de serviço, e obviamente que isso acaba, por vezes, não conseguindo diferenciar exatamente situações que são em que há necessidade dessa diferenciação, né? E aí a nossa missão fala, peraí, esse caso aqui é um pouco diferente, ele não está na vala comum porque tem isso, né? Então, eu acho que o advogado tem que ter essa sensibilidade e também saber usar isso. Quando é que é necessário chamar a atenção do juiz, né? Eu ia até aproveitar, porque isso é muito importante, isso acho que é caro aqui para os associados, inclusive para o dia a dia do exercício da profissão, porque nós aqui até também, nós temos essa mesma função e a gente até se cruza muito com a JUF em várias situações aí institucionais, a gente como amigos curi, vocês também, e sempre esses grandes temas, a JUF também, sempre esses grandes temas as associações estão debatendo. Mas nós aqui até temos muito por conta dessa problemática, que a gente sabe, é um judiciário afogado, uma prestação jurisdicional com dificuldade para ser dada. Tentamos aqui na ASP também trazer, entendendo que existe um problema, trazer proposições, trazer ideias e trazer educação para os advogados. Tem muito debate até disso. O que você podia talvez colocar para o advogado ali do dia a dia, para justamente ter essa sensibilidade? Olha, como que você acha, como que você faz efetivamente para você separar quando que você vai lá pedir um despacho, quando que você vai sustentar oral, na hora de sustentar como fazer. Você que, enfim, é importante, acho que você que esteve do outro lado entendia as dificuldades reais, porque a gente tem que pensar assim, são pessoas ali extremamente vocacionadas, como você falou, com muita técnica, a minoria que é criticável, né? E que estão tentando fazer o melhor trabalho possível. E aqui na outro lado também. Então, acho que você que teve dos dois lados, o que talvez você pudesse passar de objetivo assim para tentar fazer um ajuste fino no trabalho dos colegas, né? Leonardo, bom, assim o que eu senti? Eu fiquei, como juiz, eu nunca tive dificuldade, até por ter sido procurador e advogado, eu nunca tive dificuldade de ouvir o advogado, de atender, né? Quando eu me exonerei da carreira, eu era o titular da 13ª Vara Federal aqui em São Paulo, no Fórum Pedro Lessa, e estava sempre com as portas abertas. O advogado chegava lá, né, atendia sem um prévio agendamento. Alguns agendavam até para se organizar, porque eu achava muito importante. E, assim, sendo muito sincero, isso facilitava muito o meu trabalho como juiz. Porque o juiz tem essa dificuldade, assim, o advogado, eu estou sentindo isso hoje do outro lado. Você tem que preparar uma tese, você tem que estudar a tese, você tem que construir toda a argumentação, tem que instruir o processo. Às vezes você demora, sei lá, 1 mês, 2 meses para deixar aquilo maduro para distribuir. Aí chega na mão do juiz, às vezes o advogado quer que o juiz decida em 15 minutos. Exato, né? Há matérias conhecidas, mas há matérias que são novas. Né? E eu brincava à época, fora, se quiser que eu indefira, em 5 minutos eu indefiro. Agora, se eu quiser que eu defira, eu vou precisar de um tempo para analisar, porque lógico. Ou eu não faço a menor ideia do que você está pedindo e preciso estudar, né? Eu, ao contrário, falar isso eu sou contrário. Mas ao ouvir o advogado era sempre muito... facilitava o meu trabalho. Porque eu não precisava, às vezes, nem ler. Falei, o que o senhor está pedindo? Estou pedindo isso, isso, isso. Por que o senhor está pedindo? Por isso, isso. É isso que está no papel, é isso. Bom, então eu vou dar uma pensada. Você já vai ler, já lia a inicial, já mais ou menos sabendo o que você vai decidir. Eu fiquei também um período convocado no tribunal, isso que você falou da questão da sustentação oral, por exemplo, que hoje tem gerado uma grande polêmica. Eu acho que, e até pela dinâmica, os tribunais têm dificultado cada vez mais, tentado jogar a questão do plenário virtual, mas a sustentação oral é fundamental. Agora, precisa de alguma maneira ser repensada, não só por parte do juiz, mas também por parte dos advogados.
Eu acho que a sustentação oral é fundamental, porque é nela que você consegue ali chamar a atenção e falar, olha, desses 900 casos que estão Então julgando, o aqui, meu tem uma diferença, exato. né? Quando eu era juiz e fiquei no tribunal quase 2 anos convocado, eu percebia como que era importante. Porque nós sabemos, quando se julga 900 processos, tem ali um padrão de decisão, a assessoria prepara a maior parte das coisas, a responsabilidade evidente que é do juiz. Mas quando há uma tese, obviamente que ali vai ler um por um, né? Porque essa tese e Claro. tal. Então, eu acho assim, o que é o papel do advogado que eu sinto hoje, e a gente percebe, eu tenho, nesses últimos 4 anos, voltado a fazer sustentação oral, do quem está do outro Do lado da outro lado, tribuna, né? exato. E o que a gente percebe, eu já percebi isso como juiz e agora como advogado, muitos colegas, infelizmente, não aproveitam ali para que serve aquela oportunidade. Não é para chegar lá no tribunal e ler o processo, né? Ler uma petição, né? Muitos insistem, por exemplo, é uma tese que já está definida pelo tribunal. Bom, você pode até não concordar com a tese, mas o fato é que ela já Já está. tá, não vai. Ninguém vai mudar de ideia, Exato. né? Talvez, bom, tem um recurso, vou tentar ver se no STJ eu reverto isso, mas se você vai discutir tese, e o juiz que está julgando há 20, 30 anos, você não precisa me ensinar tese. Tese eu sei, eu concordo ou não concordo, né? O que você tem que destacar ali é o que aquela situação fática ou que aquele seu caso, por alguma razão, é diferente ou justifica que você faça o chamado distinguisher. Por que que... Exato. Agora, você lá, repetir tese, repetir, né? Cansa, não só quem está julgando, quem está aguardando. Eu tive agora a última sessão que eu participei aí do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tinha 80 sustentações orais no dia. Verdade. Começa às 10 horas da manhã, e aí, sabe, pô, no final da tarde os embargadores já não estão nem... assim, obviamente que há sustentações orais muito bem feitas, mas a gente percebe que, infelizmente, muitas ali não precisavam, né? Temática batida, né? Você falou aí, o dono da bancada, aí, o Tucci, o pai dele deu uma entrevista recente, acho que foi até para a ASP, aqui, dizendo, porque de repente você despachando, e já aconteceu isso, quando você consegue despachar um memorial com o relator, e realmente ele entende, né? E às vezes até a sustentação se torna Você perdeu desnecessária, tempo né? para valer com você, é verdade, né? Agora, depende desse lado também, porque essa é a dificuldade. Porque fala, mas por que você está fazendo sustentação oral? Fala, porque o senhor está me atendendo, mas os outros Os outros julgadores não querem atender. Eles Exatamente. precisam ouvir também, É. né? Então, porque às vezes tem essa, não sou relator, não vou nem ouvir. Eu acho que assim, mas daí você é bom. Como é que eu vou abrir mão talvez da única oportunidade que tem de ser ouvido, né? Os casos que eu atuo, em que eu consigo falar, quando se trata de ordem colegiado, não é necessário fazer sustentação, não, porque eu já sei, ou ele não concordou, ele discordou, mas ali, né? Exato. O que precisava ser dito já foi dito. Então, eu acho que o tribunal precisa pensar de uma maneira, né? Não dá para simplesmente falar, não cabe mais sustentação oral, não vou atender mais advogado. Mas o advogado também tem que fazer reavaliar, porque às vezes a gente sabe também, o cliente também tem uma falsa ideia, né? Não, você fez Exatamente. sustentação Você oral, precisa ir lá, né? Você precisa ir lá. não é bem isso. Mas, claro, isso você vai tendo que administrar, mas o advogado tem que também ter essa consciência. Porque talvez isso, de alguma maneira, facilite ou pelo menos faça a gente repensar um modelo, porque uma sessão de julgamento em que tenha 80, 100 sustentações orais, a gente sabe que, na prática, isso pode não ter um resultado efetivo, porque muito que está sendo dito ali não está nem sendo ouvido. A gente vê, às vezes é isso, chega no fim da tarde e os desembargadores estão cansados. É como fala, 80 sustentações orais, a gente pega a Câmara Empresarial aqui em São Paulo, tem dia que é 7 da noite, você ainda está lá, começou às 9 da manhã. Então, eu acho que é muito isso. Todos nós aqui, acho que o problema são essas soluções prontas, né? Que nem nós aqui tivemos essa bandeira, uma discussão forte contra a resolução 591 do CNJ, porque mandar arquivo com áudio gravado assim, a gente ouve dos próprios desembargadores, isso vai pro lixo. Não, ninguém vai ouvir. Mas é verdade. A gente, assim, aquele negócio fica meio que um jogo de faz e conta, pois né? Não, precisa ter a sustentação, então fazendo uma brincadeira, mas acabou ficando famoso uma declaração do Vampeta
quando ele era jogador do Flamengo e não recebia salário, ele falou, o Flamengo finge que paga, eu fingo que joga. Assim, fazendo um paralelo, eu estou fingindo que estou fazendo ostentação e não vai ouvir. O juiz vai parar para começar a assistir vídeo. Né? Ele pode até uma assessoria ver, mas não... Quer dizer, bom, então vai acabar, não tem mais sustentação oral. Agora, fazer de conta que a sustentação oral vai ser substituída por um vídeo gravado, né? A gente está, na verdade, só resolvendo a forma, mas sem atacar o que é o problema concreto. Exatamente, né? A gente precisa achar, e no fim é um pouco que a gente conversa, que a associação, obviamente, somos aqui associação de advogados, vamos lutar pelos direitos dos advogados, mas a gente tem um problema que é do sistema, e nós advogados somos parte do sistema, então a gente precisa ajudar a resolver essas questões. E aí eu acho que agora como advogado, e aí como agora também como associado aqui da ASP, quer dizer, talvez o papel seja esse, você ensinar o que é a sustentação oral e quando ela deve ser feita, né? Não necessariamente você tem que fazer em todos os processos, porque isso não vai trazer o resultado que se espera, ao contrário, pode... Exatamente. É que antigamente, né? Antigamente era até pela facilidade tecnológica, né? Antigamente você nem sempre conseguia fazer sustentação oral, tinha que vir para... Bom, se tem um caso do tribunal, eu sou advogado lá em Araçatuba, eu não vou para o TRF3 fazer uma sustentação oral. Claro. Hoje é via online, né? Então, o TRF tem feito uma regulamentação, por exemplo, quem mora na sede do tribunal precisa fazer presencialmente. Porque já é você quer vir, então você vem aqui, né? Porque a facilidade, não, eu vou me inscrever, vou fazer online mesmo, não preciso nem sair do meu... Né? Então, o advogado, acho que o nosso papel agora como advogado é conscientizar, e ensinar, você não precisa falar meia hora, se você vai para fazer uma sustentação oral, para ler aquilo que você escreveu, você já está fazendo tudo errado. Exatamente. Você está perdendo seu tempo, você está perdendo o tempo do jogador, porque ele já leu a sua peça, você não precisa ler de novo para ele, né? Você precisa chamar a atenção de algum ponto. Como a gente fala no memorial, né? Uma folhinha que senão não precisa, talvez, né? Talvez até devesse ser reduzido um pouco. Você tem 5 minutos para chamar a atenção do que você... É esse ponto, é essa que... Como tinha um juiz que eu conhecia, que ele, quando vinha inicial, tinha pedido liminar antecipação de tutela, se tinha muita folha, ele falava, isso aqui não tem fumos boniures nenhum, você precisou escrever tanto. Eu, quando eu fui juiz, fui substituto do Nino Touro, que é desembargador, né? Sim. E ele brincava exatamente isso. Falou, mandado de segurança que tenha mais de 5 páginas, o direito não é líquido certo. Se precisar de mais de 5 páginas para escrever, acabou. Né? E até aí, assim, hoje a gente está melhorando um pouco, mas o advogado acaba sendo prolixo, né? Aí você entra com uma peça, fica 10 páginas para falar do cabimento do mandado de segurança. Mas você tem que justificar o cabimento, então nem você está meio que entendendo que aquilo é tão simples, né? Mas isso é um aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento contínuo. Né? E até um outro ponto que eu queria até, dentro da advocacia, mais uma outra nuance. Lógico que você está numa banca grande, que tem uma estrutura, mas tem uma parte da advocacia que aí difere muito da vida de juiz e mesmo você tendo vivido associativismo, que é a relação com o cliente, né? Tanto o dia a dia, né, de você gerir cliente, quanto até uma questão, por exemplo, que é você, para entrar, sopesar, análise de risco, né? Falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como é que você muda se ajeita, como você se adaptou a essa realidade? Foi fácil, foi difícil? Você está melhorando? Eu acho que cada vez você vai melhorando, obviamente, né? Mas isso é bem diferente, né? Não, eu acho que assim, tem duas grandes mudanças que eu senti nessa minha volta para a advocacia. A primeira, que é mais clara, é que eu deixei de ter controle sobre a minha agenda. Né? Para juiz, eu definia a minha pauta. Vou atender em tais e quais dias, vou fazer audiência em tais e quais dias. Né? É claro, tem a situação de emergência, de plantão, mas, veja, você consegue definir. Hoje não, você precisa despachar um processo, você pede audiência, o desembargador, o juiz marca num dia que você está viajando. Não, bom. Agora tem dia que ligam para você na sequência. Né? Já aconteceu isso de eu pedir uma audiência pensando até por uma preparação. Vou pedir uma audiência, vai demorar para... No mesmo dia, o gabinete me ligou e falou, vai falar com o senhor.
Falei, pô, mas eu nem tinha preparado ainda. Falei, mas por que o senhor pediu? Falei, porque eu precisava ter uma Poxa, programação. pois é, claro, né? Aí eu vi, né, até um amigo, não vou nem falar o nome, mas ele falou, então faz o seguinte, só peça audiência quando você tiver com as coisas. Pronto. Foi uma lição importante que eu recebi. Mais um. Mas a gente estava dentro do que é, vou pedir audiência, vai demorar, sei lá, uma semana, 2 para você agendar. Então essa foi uma lição grande que eu aprendi. Falei, peça audiência, porque dependendo do juiz, liga na hora. Agora, né? Essa foi uma grande mudança. E a outra que ainda, eu confesso que ainda estou muito longe de aprender, é exatamente essa relação de como você vai cobrar o seu trabalho, como que você vai... Eu estou, como você falou, no escritório que já tem uma estrutura, tem uma clientela, né? Então você tem ali já até questão de valores, já tem alguns parâmetros, né? Que, de uma certa maneira, não é que facilita, mas, bom, estou entrando numa estrutura de trabalho que já tem uns parâmetros estabelecidos. Se eu tivesse voltado para uma advocacia, por exemplo, solo, bom, vou exonerar e vou abrir a minha banca, acho que não dá, ia passar uns 5 anos apanhando, porque, né, você acha que está cobrando muito ou pouco, você não sabe. E a relação com o cliente é aquela questão que é sempre, no mínimo, diferenciada, né? Porque quando o cliente precisa de você, precisa resolver o problema, você... Querido. Querido. Agora, o problema resolvido, mas nem precisava, foi tão simples, né? O honorário de êxito é o que é pago com maior dor, né? Então, assim, eu confesso que essa parte é uma parte ainda que eu tenho aprendido, porque eu fiquei muito tempo como servidor público, claro, na procuradoria e na magistratura, que é aquela questão, a sua remuneração independe do seu trabalho. Exato. Que tem um lado bom, mas também tem um lado que gera uma certa crítica. Fala, bom, o melhor juiz do Brasil, o pior juiz do Brasil, ganha exatamente a mesma coisa, porque é um salário. Tem a mesma equipe, a mesma condição. E às vezes até o contrário, às vezes o juiz mais produtivo, mais efetivo, acaba sendo punido, né? Pois é. A gente já teve situações concretas, e aí na JUF eu já enfrentei muito esse debate, né? O juiz conseguiu, por exemplo, eliminar o acervo, está com a vara zerada, está trabalhando com a distribuição, chegou, já julga no dia, liminar no dia, e o outro colega lá está com a vara estourada. Aí o tribunal o que resolve? Bom, vamos dividir a vara dele e passar metade para você, porque você está sem... prêmio. Pô, mas eu tô... Então, quer dizer, isso é um problema, porque isso gera uma insatisfação, né? É claro, vamos, também atribuir, assim, de alguma maneira, vincular a remuneração do juiz à meta é um problema, não né? é tão simples, né? Mas, de fato, isso é uma questão que precisa, talvez, né? Na verdade, e eu falo com conhecimento de causa, a remuneração da magistratura, hoje, ela está exposta aí por uma série de questões, se tornou, meio que virou a vítima da vez dos penduricalhos. É certo que há grandes abusos, é certo que há algumas distorções muito significativas, mas era um modelo que precisava ser repensado, porque ela acaba, de uma certa maneira, a minha visão, a médio e longo prazo, desestimulando cada vez mais o ingresso, né, na carreira da magistratura. Isso vai ter um custo alto, porque você não é só vocacionado, você precisa também de profissionais que sejam motivados, né? Bom, nós não vamos resolver isso da hora para a noite, mas alguma coisa precisa ser feita em vários aspectos. Aí a gente, quando estava na JUF, essa era uma pauta que a gente defendia, né? Assim, por exemplo, só para ficar no... Eu acho que um grande erro que houve no sistema foi você mudar o sistema de aposentadoria do juiz. Falar disso, Porque quando eu entrei na carreira, a carreira tem altos e baixos, você tem vantagens e desvantagens, como qualquer carreira. Mas a aposentadoria integral era uma segurança. Sem dúvida. Bom, eu vou passar 30, 40 anos como juiz, não vou poder exercer nenhuma outra atividade, salva de professor, mas quando eu me aposentar, eu vou ter mantido meu padrão de vida. Hoje, Leonardo, o juiz que se aposenta, ele tem uma redução de cerca de 30% do seu vencimento. Então, isso é um problema, porque desestimula a aposentadoria, ou seja, o tribunal não se renova, porque os juízes ficam até a compulsória, que era 70, elevaram para 75, e ainda tem o projeto para levar para 80. Não sei se vai passar, mas que existe um... E isso impede a renovação. Então, quer dizer, os juízes que estão no primeiro grau dificilmente vão chegar no tribunal. Era meu caso. Embora eu tivesse 20 anos de carreira, dificilmente eu ia ser promovido.
porque há uma... né? Deu essa travada, né? E esse é o problema, porque você, ao se aposentar, você tem uma redução salarial. Então, isso, como carreira, é bom, mas é diferente. Bom, mas a magistratura é uma carreira diferente, É, né? Eu acho que ela precisa... Só que os governos que se sucederam aí a partir dos anos 90 acabaram, de uma certa maneira, jogando a magistratura numa vala comum. Falaram, não, você não tem que ter um tratamento diferenciado. Só que isso... acho que o preço vem, como diria o conselheiro a caça, as consequências vêm depois. Isso exatamente. está tendo um custo, exatamente porque você vê aposentados que estão reclamando cada vez mais de ter uma... E quando ele mais Corte, precisa, né? pois é. A hora que ele mais precisa, porque ele, durante a carreira, ele tem toda uma estrutura. Ele trabalha com gabinete, ele tem um plano de saúde ainda que o tribunal subsidia, ele tem um auxílio alimentação que todo mundo tem, ele tem ali alguma estrutura. Quando ele se aposenta, ele perde tudo. Então, na prática, ele adia ao máximo essa saída, e isso, a consequência, é ter ali uma estagnação na carreira e que gera uma insatisfação aí. A gente vê muitos colegas muito decepcionados, muito insatisfeitos, e que a gente sabe, isso reflete também na qualidade do trabalho. Até quando você fala da questão da aposentadoria, que eu até ia mencionar, porque a aposentadoria, de certa maneira, ela casa muito até com a questão da estabilidade, Sim. né? Tem uma racionalidade É. nisso. E hoje parece que também é aí que, como você falou, as consequências. É. Se começa hoje a tentar fazer um aumento da remuneração, vamos dizer. Então, enquanto antes você tinha uma carreira que, na verdade, tem tudo a ver com longo prazo, e aí Isso. tinha essa ideia, hoje ela está se tendo uma ideia de algo curto prazista. Precisamos pagar agora, achar formas, achar escapadas orçamentárias para pagar, porque lá na frente não vão receber, né? Então, o sistema está, de novo, é um problema de ajuste aqui, né? Assim, é uma distorção muito grande, porque o juiz que entra na carreira, ele é muito bem remunerado inicialmente. Se você considerar que alguém com 25, 26 anos, com 3 anos de formado, experiência prática, entra e já ganha um salário na faixa de R$30 mil, não é um salário que o mercado pagaria para um advogado. A gente sabe disso. Então, para o juiz recém-formado, né, é uma ótima remuneração. Só que essa remuneração é definitiva. Ele não vai ganhar mais que isso ao longo de 30 a 40 anos, porque ele já com as vantagens que são pagas para quem está na ativa, na prática, o que acontece? O juiz, eu vou falar do juiz federal, na justiça estadual as distorções são muito maiores, né? A gente, até porque os tribunais têm autonomia orçamentária, tem uma vinculação com os tribunais de justiça, acaba tendo uma autonomia, e essas distorções que aparecem, elas são de alguns tribunais de justiça. Também não vou generalizar, mas alguns acabam tendo uma diferença muito grande de remuneração. Só que, na prática, na Justiça Federal, um juiz recém-ingresso, ele ganha a mesma coisa que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, é ótimo na entrada, mas isso, no médio prazo, já vai, eu vou... né? Então, precisaria realmente passar por uma repensar. O ministro Supremo tinha que ganhar muito bem, né, pela responsabilidade que tem, e a partir daí reduzir. Assim, essa tentativa, ela existiu. Quando houve a reforma do judiciário, a emenda 45 e tudo mais, se criou a ideia do subsídio de parcela única. Então, isso foi, de alguma maneira, implantado. Só que isso aí, o que a gente falava é o seguinte, para isso funcionar, precisa ter a contrapartida. Você não pode fixar um subsídio em 2005 no valor X e passar 10 anos sem reajustar aquele subsídio. Na medida que não reajusta o subsídio, cai por terra a lógica. Se todo ano houvesse para as carreiras algum tipo de revisão, você não levaria que essas soluções que são criativas acabassem, mas como que vai fazer, né? Então, se coloca isso. É criada uma vantagem ali, um auxílio lá, dentro do modelo legal, mas que acaba gerando essa distorção, porque quem está na ativa recebe e quem já está aposentado deixa de receber, e aí redunda nessa grande diferença salarial entre quem está na ativa e essa, o que eu falei, esse é um grande problema da aposentadoria, porque ela quebrou uma paridade que gera um desestímulo na carreira como um todo. Sem dúvida. Bom, vou te fazer uma outra pergunta aqui, que até para nós aqui, pelo menos acho que vai voltar um pouco no associativismo, mas para mim a ideia até para fechar o tema aqui, sem prejuízo depois você falar o que mais você quiser, porque aqui é uma conversa aberta. Mas nós aqui na associação, a gente até tem essa questão de, além de trazer educação sobre a advocacia, que a gente tem toda essa preocupação, a gente tem
muito aqui também a ideia de fomentar o associativismo, né? Porque a gente vê que com o curso do tempo o associativismo perdeu força na sociedade, né? Principalmente entre os jovens, né? Antes a gente existia muito essa visão se tinha uma noção na sociedade da importância de uma OAB, de todas as associações de classe, né? Até pega até em outro para uma outra visão, até dos sindicatos, né? Sim, Enfim, isso é uma crise que a gente viu com o tempo do associativismo. A sim. juventude hoje parece que acha que tem uma sensação que tem um canal direto É para isso. passar suas ideias. Então, é um post, um Twitter, deu a mensagem, não precisa de interlocutor, não precisa de massa crítica, não precisa nada disso. E você rapidamente já pincelou todo o trabalho que você fazia ali pela JUF, mostrando a importância, até como era importante trazer juízes para ver isso. E nós aqui tentamos, assim, trazer, principalmente para os jovens, tentar fomentar, mostrar a importância, o que, que se faz uma associação, a importância de ter ainda alguém lá, ser um interlocutor para falar de grandes temas. Então, eu queria que você pincelasse um pouco disso, tua visão, um pouco de você que esteve lá presidindo duas entidades e já falou um pouco, mas para falar um pouco dessa importância, porque isso é bom principalmente para a juventude, para a gente. Não, Leonardo, isso é fundamental e você pode ter certeza que essa mesma sensação existe dentro da magistratura. Eu, como presidente da associação, senti essa dificuldade, porque a gente passou realmente uma transformação nessa comunicação. Até um determinado época, o associado, né, ele dependia da associação para fazer um pleito, para ter uma interlocução, por exemplo, no parlamento. Hoje eu acho que não precisa. Eu mando um zap aqui, eu ponho um post, eu falo diretamente com o deputado, por que que eu vou... Né? Só que isso, que se cada um fizer o que entender ser o correto, não existe resultado minimamente viável possível. Então, a gente tem sentido isso, principalmente nos mais novos, e eu falo que a gente tem sentido ainda meio por força do hábito, embora não esteja mais de magistratura, mas a gente sentiu isso. Uma vez juiz, É, sempre juiz. E presidente, sempre presidente, né? presidente, porque aí você tem só as benesses no É isso sentido, aí. e não tem os ônus. Mas eu brinco, assim, a gente tem sentia, e eu tenho conversado com os colegas, de novos quadros virem para um movimento associativo. Porque, primeiro, você sabe, você é diretor de uma associação, você está aqui independente do seu trabalho, você precisa ter o seu trabalho e aqui é uma coisa que você faz a A mais, mais, né? exatamente. Você não está, vamos abrir mão de tudo, estou sendo remunerado para a associação para trabalhar para a associação. Existe aqui, claro, o quadro de empregados da associação, Claro. mas os dirigentes como você, na verdade, é um abdicar, você faz um trabalho voluntário, né? Exatamente, é um trabalho E voluntário. na magistratura é a mesma coisa. Por que que muita gente adora reclamar e tem soluções prontas para tudo, né? Olha, quando eu era diretor e presidente da JUF, assim, a comunicação é muito rápida, né? Porque quando eu comecei na carreira, a gente tinha uma comunicação por e-mail, a gente tinha um grupo de e-mail da associação. Então, eu mandava um e-mail, outro, aquilo ali demorava para ser lido, para ser respondido. Alguns problemas se resolviam por inércia. O cara pediu um negócio, ninguém viu E foi. né? Hoje não, é o Zap, o cara manda no grupo, aí você não responde, ele manda no privado. Mandei um e-mail, Mandei manda pelo e-mail, WhatsApp que mandou o e-mail que telefonou, né? Então, tudo é imediato, só que assim, aí teve uma época da associação, não começou na minha gestão, mas eu fiz muito isso. Falei, vamos começar a trazer os associados para Brasília, para eles entenderem o que é o trabalho associativo, né? Porque o colega tem solução para tudo ali. Fala, olha, por que vocês não fazem isso, isso, isso? Né? Foi ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, semana que vem você vem para cá, e a gente vai falar isso com o deputado. Não, mas eu não posso, porque eu tenho audiência, tenho isso, tenho aquilo, né? Mas precisa falar com o deputado. Né? Bem-vindo. Então, assim, eu acho assim, é uma dificuldade, é um problema geracional, não só na questão do associativismo, mas em vários aspectos aí da própria relação entre emprego, né? Hoje, Claro, essa nova geração tem uma outra visão em relação... Mas eu acho que precisa ser incentivado, precisa ser, né? Nós passamos por assim, a JUF acabou num período muito importante, assumir um papel político importante, quando ela percebeu que você não podia ficar falando interna só para você, né? Pregar para convertido. Você precisava expor a sua posição da associação para a sociedade, defender pautas que são de interesse da sociedade, né? Não só pautas corporativas, pautas de interesse público, segurança. E aí nós tivemos grandes presidentes aí que
conseguiram levar a JUF a esse patamar, né? Hoje, por exemplo, Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi foi presidente da JUF, né? O Paulo Sérgio Domingues, que também foi presidente da JUF e hoje é ministro do STJ. Aliás, um excelente ministro, de se dizer. Então, são pessoas que cresceram no movimento associativo e exatamente porque cresceram no movimento associativo e conseguem ter essa virtude de ouvir os dois lados, ouvir as pessoas, né? A gente tenta trazer isso, né? O que a gente fazia na JUF, né? Sempre que um concurso de ingresso, o pessoal tomava posse, você ia lá apresentar o que é o movimento associativo, ali. É um trabalho diário de tentar convencimento. Aí, quando a associação consegue o resultado, eles acham que, que a associação não fez mais do que a obrigação. Exatamente. Agora, se a associação não consegue o resultado, a associação é de uma incompetência. Né? Mas aí acho que não tem uma resposta pronta. É a questão realmente de você, como aqui, uma conversa que de repente vai ser certamente ouvido e as pessoas, talvez eu pudesse participar um pouco mais, pudesse ajudar, porque reclamar é fácil, né? Reclamar é fácil. Agora, vá lá, né? E assim, na minha gestão e nas gestões das quais eu participei, o caminho era esse. Bom, a pessoa está criticando, está cobrando, fala, vamos fazer, vem para cá, me ajuda aqui, estou precisando de um apoio aqui, né? Para alguns funcionar, tive muitas situações que a pessoa falou, Fernando, de verdade, cobrei você pra caramba, um monte de coisa, vi como estava sendo injusto, estou vendo como era difícil, né? Outros simplesmente não iam e paravam de reclamar, né? Outros não iam e continuavam reclamando, mas assim, cada um... Mas assim, eu acho que às vezes você não vai convencer a pessoa ou não vai fazer ela mudar, mas você tem que dar a oportunidade de falar, venha conhecer. Vem entender. Você pode, e assim, tem gente que gosta, tem gente que tem o perfil, tem gente que realmente não tem o perfil, mas assim, a pessoa pelo menos pode tentar, falar, deixa eu ver como é que é um dia lá, o que é o ser diretor da ASP, o que é ouvir demanda, solucionar a situação, né? E olhar, como você falou, né? Porque quando a gente fica fechado só em demandas corporativas, aí é fácil a gente ser criticado para fora, né? E falo, tanto a magistratura tinha, como a advocacia tem, né? E obviamente você vai ser criticado. Mas como tem todo esse outro lado de atuação em temas de relevância, né? Você está lá em amicus curiae em situações que são essenciais para a sociedade. Então, a associação de juízes falando, a advocacia falando, isso tudo ajuda, é uma construção. A história de você mesmo, você falando, tem situações, estamos lá fazendo lobby bom, mas em temas importantes. São toda uma classe de pessoas da sociedade que precisa falar. E às vezes, até outro dia eu estava citando, a gente atua em um monte de temas, mas você vê, às vezes, uma questão que até começou meio despretensiosa aqui, questão PIX, pagamento de custas com PIX, custas judiciais no Brasil. E um estado, ou alguém pegou que um estado estava fazendo isso. Não lembro exatamente se foi um associado que mandou a sugestão ou se alguém aqui do nosso jurídico. Falei, poxa, vamos oficiar por todos os tribunais do Brasil e CNJ? E vai ser um negócio despretensioso. Começou. E isso é uma ajuda tremenda. Porque a gente vê essas histórias, tem que ter conta num banco XYZ e grudou. E assim, de novo, uma pessoa sozinha indo lá no Twitter, X, não sei, e falando... Não tem... Bota o Pix. Por que não é Pix? Ninguém dá bola. Uma associação... Não tem a dimensão da associação. Fazendo. Então, às vezes é isso. Você vê um tema... Até para a gente não sofisticar muito, né? Uma questão muito simples que foi lá ajudar todo mundo ali na base, uma base enorme da advocacia. Na magistratura houve vários exemplos disso, mas às vezes uma situação pontual, alguém passou por uma experiência, falou, isso aqui funciona, aí muda uma sistemática, muda um procedimento, né? Assim, o que a gente fala ali das boas práticas, né? Exato. E na JUF tinha muito desse papel também. Falou, o colega tem lá uma ideia nova, tem alguma coisa, compartilha, a gente leva. Assim, ele pode compartilhar isso individualmente, mas quando isso vem assim, embrulhado, né, num papel institucional, ele ganha muito mais legitimidade. E esses exemplos que você está dando do PIX, é claro, vamos facilitar a vida de todo mundo. A gente até vê, eu brinco, tem hora que a gente aqui é advogado, né? Pela ASP como amicus curiae. Você é recebido, aí você é atendido por todo mundo. Porque acho que é realmente isso, é a importância. Eu vejo a diferença. Quando estou lá pedindo um caso no privado e outro pedindo como a ASP, é outra história. E a gente queria passar, acho que precisa a sociedade, acho que entender isso, porque é isso que dá força para uma sociedade civil, né? Hora para a gente se mexer. Porque é isso. Vai um pouco dentro daquela pergunta inicial lá.
o ministro, o desembargador não vai conseguir ouvir 200 pessoas por dia. Mas se uma associação for lá e apresentar uma manifestação representando de uma determinada classe, ele vai ser muito melhor, um espaço muito mais adequado de manifestação, né? Aí você tem essa força institucional, né? Eu sentia isso. Como presidente da AJUF, eu precisava de uma audiência, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, desembargadores, né? Não havia nenhuma dificuldade. E aí Hoje... aliás, eu até brincava, às vezes era mais fácil ser ouvido pelo ministro Supremo que às vezes pelo juiz de primeiro grau. Verdade, é verdade. Por quê? Porque o ministro Supremo entende a importância dimensão, Hoje não, hoje como advogado você está dentro ali, mas é que, claro, isso não é também nenhum problema. Mas é o que você está falando. Se cada juiz ingressar com uma ação individual tentando pleitear um direito, dificilmente ele vai ser ouvido com o mesmo espaço que a associação vai ter para defender o mesmo direito de maneira coletiva e, às vezes, economizando aí uma centena de ações, né? Então, racionalizando. Exatamente. Né? Então, acho que a associação também tem isso. A gente precisa reforçar esse papel institucional de que é aquele que fala e para dar uniformidade, né? Porque senão se cada um... Porque todo mundo acha que tem a solução pronta para o problema, né? Mas sem saber exatamente tudo que está envolvido naquela situação, né? Então, a associação, às vezes, tem essa questão do tempo, né? Olha, isso aqui está encaminhado, isso aqui vai ser solucionado, mas existe uma questão política que não pode ser... Não vai dar certo isso, aquilo, aquele outro. E ali quem só vê só vê a árvore, não vê a floresta, não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores, né? Exato. Assim, então, como resolver isso, né? Eu acho que é exatamente ficar demonstrando essas situações concretas e tentando, né? Eu acho que assim, esse modelo por exemplo, de podcast já é uma nova... Se você mandar hoje uma circular explicando um monte de coisa, ninguém vai nem ler, né? E-mail ninguém nem abre mais, né? Mandar memes, né? Começar a criar umas figurinhas que, né? Vai dar certo. Então, acho que é essa nova forma de linguagem, tudo isso, assim, embora o conteúdo possa ser o mesmo, mas tem que chegar de uma outra maneira que chame a atenção, que as pessoas, por exemplo, falam, aí, será que eu posso fazer alguma coisa que eu nunca fiz, né? Alguns talvez percebam e veem, outros talvez não, mas assim, se pelo menos um vier, já cada um é um, né? É isso. Quer fazer alguma última colocação, Fernando? Não, na verdade, agradecer o convite, essa oportunidade de falar um pouco sobre isso. Há quase 2 anos eu participei de um podcast também de uma amiga, que é hoje presidente da Associação de Juízes Federais de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a Thaís. Ela me chamou à época também para falar um pouco sobre essa transição, né? Isso faz quase 2 anos. E aí, agora que eu estou completando esses 4 anos aí de volta para a advocacia, tive esse grato convite aí, você que é o meu amigo, uma coincidência. E é isso, acho que expressar um pouco, né? Essa minha mudança, não foi uma coisa que eu programei, né? No sentido, olha, estou cansado de ser juiz, não quero... Não, era muito feliz como juiz. Com todos os problemas que a carreira e altos e baixos que a carreira tinha, era muito, muito feliz. Só que eu tive também por conta de um amigo, o convite para voltar para a advocacia. Acho que foi a decisão mais difícil da minha vida, pedir uma exoneração na magistratura federal, porque com isso abri mão de aposentadoria, abri mão de, né, você volta para o mercado. Mas eu acho que também foi aquilo que... Foi bom, é uma motivação, né? Eu ia fazer 50 anos quando eu saí da magistratura. Não era a crise dos 50, não. Mas eu acho que a gente precisa ter motivação, precisa ter novos desafios. E, para mim, foi um grande desafio, uma motivação. E estou muito contente. Eu acho que é isso. Você, na verdade, acho que... Se é que posso falar alguma coisa, você precisa acreditar em você e correr atrás. As oportunidades vão surgindo, como juiz, como advogado, né? E é isso. E aí tá nessa interação, porque a gente não faz nada sozinho, né? Essa é outra questão. Você tem que aprender a fazer esse trabalho coletivo com os amigos, sócios, porque sozinho você não constrói nada. É verdade. Eu queria até falar quando eu tive as interações com vocês já na época, ainda presidente, eu sempre lembrava, Fernando, justamente você tinha a sensibilidade de entender já a advocacia naquela época, né? Então,
que permaneça aí na advocacia por muitos anos, mas vai saber, vai que vem um Supremo, um STJ, um quinto constitucional aí, né? Vai se Não, saber, né? Nunca se sabe eu também, né? brinco, já paguei a minha pena no serviço público, agora. Agora vamos lá, no Não, mas privado, assim, mas olha, eu imaginava que não ia sair da Procuradoria, sair. Imaginava que não ia sair Na verdade, até começou antes, porque eu fui funcionário do Banco do Brasil quando era novo. E quando você entrava no Banco do Brasil, no interior, o pessoal achava que você já estava com a tá vida, né? feito, não, Aí não muda mais. saí do Banco do Brasil, saí da Procuradoria, saí da magistratura, voltei para a advocacia. Agora, também não vou dizer, não sei. Nunca diga Não nunca, não é isso? eu acho o seguinte, tudo depende do momento, da circunstância, né? Minha mãe fala uma frase desde que eu sou pequeno, fala, nada acontece por acaso. É Então, isso. se aconteceu de eu sair da magistratura, foi por algum motivo. Eu não está no meu plano, nem pretendo, mas se eu tiver que voltar por alguma razão, também, Que né? seja. É isso. Maravilha, perfeito. Muito obrigado, Eu que Fernando. Foi um agradeço, prazer Renato. aqui estar com você. Muito obrigado.